A mente carrega uma necessidade para se manter constantemente se fortalecendo. Eu falo da mente egóica. Ela carrega uma necessidade de se fortalecer, momento a momento. E eu quero chamar a atenção sua para esse ponto. Aquilo que você está vendo acontecer à sua volta está sempre pela mente sendo traduzido, sendo interpretado por uma questão de necessidade dela. Ela precisa interpretar, ela precisa traduzir, ela precisa nomear, ela precisa etiquetar o que acontece. Isso é uma necessidade da mente egóica. Você traz essa necessidade aí dentro. Você vive desatento a essa necessidade. Essa desatenção dessa necessidade é o que nós chamamos de inconsciência. A natureza da mente é carregar isso. Carregar essa necessidade de interpretar, essa necessidade de traduzir. Agora, por exemplo, é um dia de sol. E a mente diz, gosto desse dia. Mas ela diz, gosto desse dia, imaginando que o dia não poderia ser tão bom. Porque esse bom para ela é o dia de sol. E ela imagina um dia diferente. Um momento diferente. Um momento onde não há sol e sim chuva. Então, quando ela diz, hoje o dia está bom, hoje o dia está maravilhoso, ela está dizendo, eu não estou satisfeita. É só o que ela está dizendo. Ela está dizendo, aquilo que acontece precisa de uma sugestão minha. A minha sugestão é que tá bom, mas podia ser melhor. Ou está bom, mas poderia não estar bom. Você tem esse condicionamento. Todos nós carregamos esse condicionamento, que é o modus operandi da mente egóica. Ela vê o que acontece e traduz. Ela vê o que acontece e interpreta. Ela vê o que acontece e faz uma leitura. E essa leitura é a sua necessidade de se manter sempre sabendo, sendo responsável, ou podendo mudar, ou entendendo o que de fato ela vê à sua volta. Isso é uma patologia que nós aceitamos como algo natural. Eu tenho enfatizado isso em satsang. Isso é algo comum, mas não é algo natural. Não é algo natural em seu ser. É algo comum em seu comportamento. É algo natural na mente egóica. Não é real. Real é a visão do que está presente, do que se mostra, sem um fundo que traduz, interpreta, julga, avalia, mede consequências. O meu convite para você é o convite para viver sem ego. Ego aqui é esse sentido de separação que a mente cria quando julga o que acontece, quando compara o que acontece, quando faz uma leitura do que acontece, quando
ela interfere com essa necessidade que ela tem de se separar da experiência presente. Ela se torna, assim, o sensor. É assim que no ego você se comporta. Você se comporta preso a essa identificação. Isso é inconsciência. Esse é o modelo de desatenção que a mente carrega. Se a sua pergunta é como viver livre da ilusão da separatividade, se essa é a sua pergunta, a minha resposta é: traga a atenção, porque nessa atenção, essa desatenção, que é esse modelo, esse modo, essa forma que a mente tem de ficar sempre vendo através de uma fórmula, de um modelo, isso desaparece. Essa desatenção de ser lhe coloca nessa ilusão de ser alguém, que eu acabei de chamar de patologia. Uma patologia comum, a patologia de ser alguém. O que acontece ou o que é presenciado nesse instante está completo, mas não está completo na visão particular dessa mente separatista, dessa mente que sabe, dessa mente que escolhe. O que ela faz? Falsifica a realidade. Ela cria uma sobreposição a essa verdade, a essa realidade, a esse acontecer, a esse acontecimento. Quando isso está presente, tem você e o que acontece. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso depois. Você e o que acontece. Aí está o sentido de separatividade. Aí está o sentido de alguém. Algo necessário na mente egóica, desnecessário em sua real natureza, naquilo que de fato você é. Ok?